Olá, pessoal. Meu nome é César Francisco Raimundo, sou editor da www.revistacristã.org, que é o maior portal brasileiro sobre a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo, do ponto de vista preterista parcial e pós-milenista. Neste vídeo eu vou falar sobre a heresia chamada preterismo completo. No vídeo anterior eu falei sobre o preterismo parcial, que é bíblico, acompanha desde o início da história da igreja. Todo cristão é um preterista porque acredita que Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento na sua vida, morte e ressurreição. Mas só que tem um detalhe a mais, né? O preterismo parcial vai além e acredita que boa parte do Apocalipse já se cumpriu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Mateus 24, a grande tribulação, já foram cumpridos. Mas o preterismo completo, ele vai um pouco além. Como está escrito aqui, ó, Himeneu e Fileto, né? Eu vou ler o trecho aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim, ó: o ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Então, o preterismo completo tem raiz aqui, em Himeneu e Fileto, descrito pelo apóstolo Paulo, e só que o preterismo completo, na sua forma atual, ele tem mais ou menos 5 ou 6 décadas, né? Quase meio século, um pouco mais. E ensina que todas as profecias da Bíblia, sem exceção, se cumpriram. Juízo final, arrebatamento, a ressurreição, tudo se cumpriu, não resta mais nada a ser cumprido, né? E tem as suas raízes aqui em Mineu e Fileto, que afirmavam que a ressurreição já havia acontecido. É claro que eu não vou ser ingênuo de achar que eles não podem responder a isso, porque eles têm a resposta pronta sobre essa questão de Mineu e Fileto, né? Esse vídeo aqui, eu vou lembrar uma coisa aqui, você que está assistindo, ele não esgota o assunto, tá? Depois eu vou dar o endereço certinho e explicar como você pode achar 15 e-books no meu site que fala sobre esse tema do preterismo completo. Então, tipo assim, como é que eles conseguem dizer que a ressurreição foi cumprida na destruição de Jerusalém no ano 70? Simplesmente espiritualiza a passagem, né? E aí que vem o problema, porque o preterismo completo mais tradicional ensina que a ressurreição no ano 70 seria o momento em que as almas que estavam no Sheol ou no Hades, que seria a habitação dos mortos, as almas que estavam ali foram transferidas para o céu. E essa seria a ressurreição dos mortos que aconteceu. Aí, desde então, todo cristão que morre depois do ano 70, ele recebe um corpo para morar no céu, um corpo glorificado para morar no céu. E aqui começa a falsificação do nome preterismo completo, porque eu não morri ainda, você que está me assistindo também não morreu. Então não foi cumprido em nós a promessa, a profecia de receber um corpo no céu ainda. Isso ainda vai acontecer. Então quer dizer, a profecia ainda está em aberto, ainda está em cumprimento. Então, dizer que todas as profecias já se cumpriram desmente o preterismo completo. E aí já seria uma ressurreição progressiva, né? Ela vai acontecendo ao longo da história. Cada cristão que morre recebe um corpo para morar no céu. Se essa heresia não bateu na porta da sua igreja ainda, se prepare, porque ela também vem disfarçada com outros nomes. Por exemplo, escatologia plena, escatologia consumada, escatologia realizada, preterismo total e o tradicional que é chamado de preterismo completo, né? Tem algum outro nome que me foge à memória agora, mas basicamente é isso aí. E essa heresia, como toda heresia, ela na hora tem uma aparência, tem uma pompa de ser verdade, né? Só que conforme é feito um estudo mais analítico, ela se desmancha igual um isopor, sabe? Ela quebra igual um isopor, se desmancha, né? Então, tome muito cuidado com essa heresia, porque ela já está dividida em 18 facções. Ela tem sua raiz em Mineu e Fileto,
mas moderna, na forma moderna agora, ela já se dividiu em 18 facções. Tem uns que dizem que a ressurreição dos mortos no ano 70 não seria das almas que estavam no Hades, seria uma ressurreição corporativa de Israel, da igreja, né? E aí tem várias versões. Vocês vejam bem uma coisa, só pelo fato de já existir 18 versões em tão pouco tempo, já é uma prova que isso não é evangelho. Isso não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uns pastores aí, inclusive pastores pentecostais, que já caíram nesse conto do vigário aí do preterismo completo, né? Tem até um blog aí de escatologia plena de um pastor aí que está ensinando essas coisas. Mas é aquele detalhe também, né? Para muitos preteristas completos, o inferno já não existe mais, né? Então o inferno já se tornou um bom negócio. Então eles podem ensinar, porque o inferno não existe mesmo, né? A condenação não é o fogo eterno, né? Então eles pegam e ensinam as pessoas, pervertem as pessoas, né? Pervertem a fé das pessoas, né? Que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, ó. O ensino deles alastra como câncer. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Então eles pervertem a fé das pessoas, estão ensinando isso. Aliás, só para dar um exemplo aqui, antes de finalizar, alguns preteristas completos tiveram que modificar o ensino sobre a ascensão de Jesus. Para provar que Jesus voltaria espiritualmente no ano 70, eles dizem que quando Jesus subiu ao céu de corpo e alma, Jesus teria descartado o seu corpo, né? E voltado a ser espírito puro, como era o verbo no início da criação. Ou seja, se Jesus descartou seu corpo físico, significa que Jesus morreu uma segunda vez. Porque morte significa separação, é a separação do corpo e do espírito, né? Do corpo e da alma, é separação. Então, se Jesus descartou seu corpo, Jesus morreu uma segunda vez e ele não é aquele que está vivo eternamente. Então, vocês vejam o perigo que é essa heresia e como ela mexe com outras doutrinas da Bíblia. Então, a dica que eu dou para você que está me assistindo é que você entre no www.revistacristã.org. Aí lá em cima no topo do site vai estar a seção literaturas. Aí vai abrir uma página que tem mais de 250 capas de e-books, dividido por ordem alfabética, né? Por exemplo, Apocalipse, dispensacionalismo. Conforme você vai rolando a página, aí você vai achar preterismo completo. Ali tem 15 e-books sobre o tema, e porque este vídeo ele não esgota o assunto, né? Ele não esgota, há muita coisa que é falada ali, né? E é uma heresia perigosa. A princípio, como toda heresia, parece que tem uma sabedoria, né? Parece que é algo pomposo, assim, né? Nossa, que coisa erudita, mas não é. A maioria esmagadora, 99,9% do pessoal que está ensinando o preterismo completo hoje na internet, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, são todos amadores. Todos amadores. Eles não são teólogos treinados, eles não sabem as implicações do que estão ensinando, estão enganando o povo, sim, e é necessário que seja combatida essa heresia. Inclusive, já se tornou um culto de seita isso aí. Eu tenho relatos aí de divisões de família, estão pondo em descrédito tudo que a igreja ensinou. Por exemplo, alguns ensinam que não se deve batizar mais, que não se deve mais tomar a ceia, porque depois do ano 70, quando Jesus voltou para destruir Jerusalém, houve a ressurreição dos mortos, houve o juízo final, não é necessário mais tomar a ceia até que o Senhor volte. Eis o perigo dessa heresia. Então entra lá no site www.revistacristã.org que você vai ter todas as informações sobre o preterismo completo. Um abraço a todos.